Agora o nosso tema aqui no Bem Assim é sobre miopia. Pois é, muitas pessoas estão aí, né? Cada vez mais descobrindo essa doença e tendo que conviver com ela. Então vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Para conversar com a gente, eu trouxe um especialista aqui para o estúdio. Na verdade, ele está de volta, né, doutor Hinaldo? Ainda bem, né? Que bom. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada pela presença. Vamos conversar sobre esse tema. Eu acho que é um tema que é sempre atual, né? Muito atual e muito frequente, né? Mas eu queria já começar te dando uma dica que não chega a ser uma doença, tá? A miopia é um erro de refração, é uma alteração física que acontece no olho da gente e que faz a gente enxergar embaçado. Sim. É um erro de refração. É o erro de refração mais comum que existe, é a miopia. É a miopia. É a miopia. Tá, então a miopia, ela é um erro de refração e ela é muito comum. Doutor, sim, tem um público que pode ser mais atingido por esse erro de refração? Principalmente no começo da vida, infância e adolescência, tá? Então, a miopia, na verdade, ela é o erro de refração mais comum, que hoje, em média, na população do Ocidente, afeta 30% da população, ou vai afetar. Na população do Oriente é muito maior, tem países com 70%, 80% de prevalência na miopia. E o que se fala da OMS hoje, estudos, que em 2050, metade das pessoas que você conhece vão ter 1 grau de miopia ou mais. Olha só. Metade da população vai ter miopia. Todo mundo ou usando óculos ou usando lente de contato, exatamente, né? Exatamente. Doutor, tem causas para miopia? Sim. Até hoje não é comprovado realmente a importância de cada causa, tá? Mas existe a causa mais comum, que é a genética. Ou seja, se você tem na família, seus pais são míopes, então a herança autossômica dominante é muito importante para a criança poder ter miopia. Mas além da genética, hoje já é comprovado, já tem algumas décadas, que o meio ambiente das pessoas interfere na aparição da miopia e também no possível aumento com o passar do tempo. Tá? Então, a principal causa é genética, mas tem também o meio ambiente que a gente vai conversar, que é muito importante até para a gente evitar aparecer a miopia e evitar que ela continue aumentando. Ótimo, então já sabemos que tem como prevenir. Tem como prevenir. Tem como prevenir. A genética a gente ainda não consegue evitar, mas a parte ambiental sim, tem como prevenir. Então vamos primeiro entender um pouquinho mais sobre a miopia. O doutor Hinaldo, ele trouxe para a gente algumas imagens para a gente conseguir compreender melhor. Eu acho que sempre fica, né, para o melhor entendimento das pessoas, vendo as imagens. Então vamos lá. Algumas imagens valem mais do que 1000 palavras. É verdade, né? gosto dessa frase, verdade. Então, aí para explicar direitinho o que acontece dentro do olho, né? Se a gente comparar o nosso olho com a máquina fotográfica, eu acho que tem população aqui que assiste, mais jovem que nem lembra o que é, nem sabe o que é a máquina fotográfica, mas uma imagem de uma vela fora do nosso olho, ela é projetada no nosso olho, invertida, né? Isso é física, e ela tem que cair numa região muito importante, que é a mácula, que é a região da retina, lá no fundo do olho. Então, uma pessoa que não tem miopia, tem uma visão boa, é emétrope, a imagem vai cair exatamente lá na retina. Na miopia, na maioria das vezes, o tamanho do olho da gente é maior do que deveria ser. Isso é milímetro, não dá pra gente observar isso a olho nu. Mas esse tamanho do diâmetro maior faz com que a imagem da vela, do objeto, ela seja projetada antes do local certo. E aí a gente enxerga embaçado, principalmente objetos que estão distantes da gente. Então a miopia é um erro de refração que faz a gente enxergar embaçado, principalmente para longe. Tá. Qual que seria a diferença entre a miopia, que a miopia a gente vê embaçado, e o astigmatismo? Certo. Astigmatismo é um primo da miopia, é outro erro de refração, muito comum também, não tão comum como a miopia, e ele é mais nessa parte inicial, essa capinha do olho que é a córnea, é o principal local onde pode acontecer astigmatismo. Essa região, de vez de ser arredondada, que a gente chama esférica, ela é mais pontiaguda, ela é mais irregular. A imagem do objeto bate naquela região irregular e difunde. A pessoa tem dificuldade com contraste, ela vê, não é só o borrado, ela vê meio distorcido. Então, a miopia até limita mais a pessoa para enxergar de longe que o astigmatismo, mas o astigmatismo atrapalha mais a qualidade da visão. Ok, vamos lá então para a próxima imagem para a gente conseguir entender melhor. É mais uma brincadeira aí que eu acho que quem é míope vai entender bem o que é isso, né? Eu acho que você já passou por isso, né, Mara? Então o míope é assim, ele olha de longe e ou não identifica, ou não reconhece, ou fica imaginando coisas, né? Fica assim, ó, embaçadinho e você acaba até confundindo, viu, gente? Vamos lá para a próxima imagem, para a gente dar uma olhada. Então,
É mais ou menos isso que o míope vai enxergar quando está bem corrigido. Ele tem uma visão totalmente distorcida das coisas de longe. E quando ele é corrigido, a gente vai conversar sobre as correções da miopia, ele volta a enxergar bem nítido. Tá. Aproveitando que a gente está com essa imagem aí do óculos, grau de miopia. Geralmente começa ali baixinho e depois vai aumentando. Ele pode retroceder? Eu acho que são algumas dúvidas muito comuns no consultório, Com né? certeza. A miopia, como a gente está conversando, geralmente começa no final da infância. Sim. 6, 8 anos, 10 anos. E a gente falou, de tamanho. O tamanho do olho da gente microscopicamente vai aumentando. Enquanto a gente está crescendo, o olho cresce junto, a miopia cresce junto. Então, geralmente começa 8 anos, 10 anos e a tendência é ir aumentando, tá? A miopia pode ser considerada leve, até 3 graus de miopia. De 3 a 6 graus a gente considera uma miopia moderada e as miopias altas ou graves são acima de 6 graus, tá? Todo mundo pode ter, tá? Muito difícil a miopia retroceder gradativamente. Então, você de uma consulta para outra, o seu oftalmo identificar uma mudança de meio grau, de 0,75 para menos, tudo bem, pode acontecer. Ok. Agora, você tem 3 graus de miopia hoje com 15 anos. Com 20 vai ter 1, com 30 não vai ter miopia, isso não é esperado. Pode até acontecer uma exceção à regra, mas isso não é esperado da miopia. Ou ela estabiliza, que é o ideal, ou ela continua aumentando. Ok. Um outro tema, né? Miopia degenerativa. Isso também pode acontecer? Doutor? Exatamente. Se a miopia continua aumentando, ela vai virar uma miopia grave ou alta, e isso vai degenerando uma região do olho muito importante, que é a retina, que é a mácula, causando problemas sérios de visão até a cegueira. Além de que a miopia, quanto maior o olho, mais fina fica a retina e que ela pode descolar, que é um problema sério, que não bem tratado também pode cegar. Então a miopia degenerativa é a miopia alta, severa, que não estabiliza e pode até desenvolver um problema sério de visão. Sempre que há esse aumento, né, assim, constante, é indicado uma cirurgia? Então, na verdade, a gente vai até conversar um pouco mais sobre a prevenção, porque é uma das principais preocupações hoje da OMS, dos oftalmologistas, prevenir a aparição da miopia e prevenir o aumento dela, tá? E, na verdade, na hora que a gente pensa em cirurgia, o ideal é que o grau já esteja estabilizado pela expectativa do paciente. Vou fazer uma cirurgia com 25 anos, eu quero passar uns 10 anos, 15 anos sem usar óculos para nada. Mas se sua miopia continua ainda em crescimento, o grau é tratado naquele momento, daqui a alguns anos vai aparecer meio grau, um grau e meio, não do grau que foi corrigido. Grau corrigido não volta, mas se a miopia ainda não estava estabilizada, daqui a pouco você está dependente novamente de óculos, lentes de contato. Ok, vamos lá então para a próxima imagem, para a gente continuar aqui aprendendo muito mais sobre esse assunto. Então, é para vocês terem uma ideia, né? Você acredita, Mara, que cerca de 30% dos brasileiros nunca passaram em consulta oftalmológica? Sério? Nunca. Muita gente. É muita gente, né? Muita gente. Então, caso você seja uma pessoa que não tem oportunidade ou raramente vai para o oftalmologista e perceba que a visão está ficando borrada para os objetos de longe, pode ser que seja miopia. Então, a primeira coisa a fazer é marcar uma consulta com o oftalmologista. Então, isso aí eu trouxe para vocês terem uma ideia de mais ou menos o que a miopia causa de interferência na nossa visão para longe. A pessoa que tem 1 grau de miopia enxerga um pouco embaçado, a pessoa que tem 2,5 graus já é uma visão mais distorcida. Olha a pessoa que tem 4 graus de miopia na hora do exame, ela não consegue enxergar. Sem a correção ela não consegue. Ela tem uma visão legalmente de cega, só que graças a Deus tem as correções que voltam ela a enxergar 100%. Mas uma pessoa que tem 4 graus de miopia, para longe ela não enxerga nada direito, é tudo borrado. Nossa, gente, imagina só, viu? Eu sei o que é isso, porque muitas amigas minhas passam por esse assunto aqui. Vamos lá para a próxima imagem. E aí vem o que a gente mais se preocupa hoje em dia, principalmente com a população mais jovem, é a prevenção. Como evitar e principalmente como não deixar que a miopia avance, né? Então, vamos voltar lá para o conceito da causa da miopia. A parte genética vai aparecer. Até hoje a gente não consegue frear a genética. Mas o que é que se fala hoje em dia, em vários estudos, que nas últimas décadas a população mundial está tendo uma pandemia de miopia. Então, foi observado 20, 30 anos atrás que o mundo
começou a ter uma prevalência dessa miopia muito maior que deveria ser. E foi estudado os motivos. O ser humano hoje deixou de olhar para longe, né? Hoje, praticamente todo mundo passa quantas horas por dia no livro, no celular, no tablet, no computador, e deixou de caminhar, deixou de andar, deixou de pegar ônibus para ir para a escola, porque não precisa mais, agora veio o home office. Então hoje nós todos estamos olhando muito para perto e já foi comprovado que esse desequilíbrio do foco no dia a dia para longe e do foco para perto causa o aumento da miopia. O gene parece que fica mais forte e a miopia continua crescendo. Outra possibilidade muito estudada e quase comprovada é a exposição à luz violeta do sol. Todo mundo fala em luz ultravioleta, mas existe uma frequência da luz do sol, que é a violeta, que é importante para segurar a genética da miopia. Então, a pessoa que se expõe regularmente ao sol, 1 hora, 2 horas por dia, não precisa estar embaixo do sol, mas a luz do sol e a luz violeta, isso segura a chance da miopia. Nós também estamos deixando de sair, de trabalhar, de fazer atividade física. Então, isso segura a possibilidade da miopia e segura a possibilidade dela aumentar. Então, já existem algumas dicas, essa aí é uma americana, que é do 20-20-20. É a regra, eu tenho anotado aqui, regra do 20-20-20. Então, se você trabalha várias horas por dia, estuda várias horas por dia com a sua leitura, de 20 em 20 minutos, dá uma paradinha de 20 segundos e olha 20 pés, é uma unidade americana. 20 pés são mais ou menos 6 a 10 metros. Então, se de 20 em 20 minutos você fizer esse equilíbrio, pelo menos essa parte ambiental do foco para perto, a gente está eliminando. Então, a gente fica com a genética e com a exposição do sol. Então, eu sempre falo para o meu paciente, de meia hora, dá uma paradinha, vai lá no banheiro, vai lá na cozinha, toma um café, olha pela varanda e dá uma caminhada de meia hora, de 1 hora por dia, exposto ao sol. Isso vai eliminar a parte ambiental. E, doutor Inaldo, quais que seriam os sintomas, principalmente na infância, que a gente poderia assim, né, trazer para deixar o alerta para esses papais aí, né, sobre a miopia? Na verdade, isso deveria ser uma regra, e existe lei para isso, para que na escola, no período fundamental de 5, 6, 7 anos, todos os professores, pelo menos uma vez por ano, fizessem um teste de visão com seus alunos. Então, um teste simples, muito fácil de ser avaliado. A criança tamparia um olho, tamparia o outro, indicaria alguma coisa que o professor conseguisse ver que a criança está com dificuldade visual. O professor é nosso primeiro agente na questão de visão, tá? Na escolar. Então, na infância, 5, 6 anos, 8 anos, a criança começa a enxergar embaçado para longe. Se ela fica um pouco mais atrás na escola, na sala de aula, começa a não identificar bem o que está sendo escrito no quadro, começa a perder a atenção. Então, muitas vezes, a criança começa a baixar o seu nível escolar. E aí, os pais não entendem direito, aí por isso que o professor é importante, tanto em fazer esse teste, que seria o ideal, como perceber que a criança está mais desatenta, a criança começa a ver as coisas do coleguinha do lado, porque já não consegue ver lá na frente. Fora que ainda pode dar dor de cabeça. É mais rara a miopia dar dor de cabeça, mas também. Então, são sintomas que o pai, os professores podem observar. A criancinha com mais dificuldade, apertar os olhos, fringir os olhos, aumenta a qualidade de visão. Então, você começa a perceber que a criança está apertando os olhos. Para enxergar, né? Pra conseguir na rua ver. Já, assim, né? Na rua já percebeu, aquele ali está faltando óculos, ele está apertando os olhos, está faltando alguma coisa ali, tá? Então, muito bem. Vamos lá, então, próxima imagem, para a gente dar uma olhadinha. Isso. Aí, vamos lá. A gente está falando de qualidade de visão, de uma visão importante, que isso causa vários problemas no dia a dia da gente. Mas tem algo muito mais importante que eu gosto de falar. Quando tem uma consulta com uma criança, um adolescente, eu paro um pouco na consulta para falar com os pais e com a criança e adolescente. O problema hoje de excesso de informação, excesso de tecnologia, causa miopia, aumenta o risco da miopia, mas causa problemas muito maiores, né? Problemas neuropsicomotores de socialização. Então, hoje é recomendado que a gente evite ou equilibre bastante o acesso à tecnologia, principalmente nos primeiros anos de vida, né? Então, isso aí é um quadrinho de um colega, amigo meu, neuropediatra, muito importante na sociedade brasileira, onde ele indica para os pais
o que devemos expor nossos filhos à tecnologia. Tecnologia está internet, é celular, é tablet, é televisão. Eles falam que por problemas muito mais importantes, né? Problemas de socialização, problemas de síndromes de hiperatividade, de ansiedade, de depressão. As crianças até 2 anos de idade não deveriam ser expostas a nada, Mara. Nenhum tipo de tela. Nada, televisão, nada. Só lúdico, só brincadeiras lúdicas, nada exposto à tecnologia. A partir dos 2 aos 5 anos, 1 horinha de tecnologia, de informação, que não seja interativa, que não seja joguinho, que não seja o que estimule a ansiedade, o YouTube e outras. Então, até 5 anos de idade, 1 horinha de tecnologia, mas sem interação. E aí, gradativamente, você vai introduzindo mais tecnologia, que é importante, é fundamental para tudo hoje em dia, mas de uma forma regular e responsável, para que no futuro nós não a gente já está com problemas sérios de saúde geral, saúde coletiva, por causa do excesso de tecnologia. E eu gostei aqui dessa informação, é importante lembrar que neste tempo engloba tanto o uso do celular, como do computador, televisão, tablet e videogame. Isso. Então, que tem muita gente aí que também gosta bastante desse videogame. Eu termino sempre falando, né, nessa hora que eu falo sobre isso na consulta para os pacientes, que a palavra-chave é o equilíbrio. Se a gente souber equilibrar, a gente não vai viver hoje sem a tecnologia, é fundamental para a nossa vida, mas a gente tem que equilibrar o excesso. Então, se você pode fazer algo que está no seu celular, fazer na televisão, já é menos nocivo. Se você puder fazer sem tecnologia, melhor ainda. Verdade. Vamos lá, temos mais imagens. Vamos voltar para a miopia, né? Então, olha aí. Você já me perguntou, eu vou voltar à sua pergunta. Como corrigir a miopia, né? A miopia não é doença, a gente não cura miopia, a gente corrige para ter uma qualidade de visão e uma qualidade de vida melhor. Então tem várias formas, né? A mais comum, sabemos que é o óculos, que a gente já mostrou aquela imagenzinha lá, colocou o óculos e enxerga bem. E é um tratamento, uma correção que é totalmente, não é nociva para nós. A gente coloca o óculos e está enxergando perfeito. O problema é quando a dependência do óculos, quando aquilo começa a atrapalhar seu dia a dia de trabalho, de lazer, sua autoestima. Aí a gente tem que pensar em outras possibilidades de corrigir a miopia, corrigir aquela limitação. Outra possibilidade são as lentes de contato, né? Tem lentes de contato gelatinosas, que são mais molinhas, mais flexíveis, tem as rígidas, mas que dão aquela visão perfeita sem a necessidade do óculos, tendo as vantagens e os perigos, os riscos que a gente orienta no consultório de inflamação, de alergia, de infecção. Ok. Tá? Um outro tema. Miopia e presbiopia. Ok. E aí, esse nome tão difícil, doutor Hinaldo? Vamos lá, né? Então, estamos aqui para ajudar e informar melhor a população. A presbiopia, esse nome tão bonito, tão difícil, né? Nada mais é do que a vista cansada para perto, que acontece aos 40 anos de idade ou um pouquinho depois. Então, nós temos um sistema óptico muscular, junto com o cristalino, que faz a gente focar bem para longe e para perto. Funciona perfeitamente, 40 anos, tá? Então eu brinco muito com os amigos que são... Quando voltei para Maceió, com 30 anos, os meus amigos de colégio, de rua, diziam: Hinaldo, eu enxergo muito bem, eu nunca vou aparecer no seu consultório. Aí eu dizia: tá certo, ok. Já. Hoje eu estou com 43 anos, são todos meus pacientes. Então, a partir dos 40 anos, a visão vai ficando mais lenta para a gente focar de longe e vai ficando realmente muito borrada para perto. Essa fragilidade muscular para perto, a gente dá o nome de presbiopia. Aí você está perguntando sobre miopia e presbiopia. Talvez a única vantagem de você ter miopia é que o míope enxerga mal para longe, mas ele enxerga bem aqui, ó, 10, 15, 20 centímetros, ele enxerga muito bem. Quando o míope chegar aos 45 anos, se ele levantar o óculos dele, ele vai enxergar bem para perto. Então, ele não vai ter o problema da presbiopia. Tá? E a miopia e a hipermetropia? Não são amigas. Não são amigas. Fisicamente falando, em um mesmo olho, ou você tem miopia ou você tem hipermetropia. Porque a hipermetropia é exatamente quando aquele tamanho do diâmetro do olho ele é menor do que deveria ser. E aquela imagem da velhinha, de vez de cair na retina, ela vai cair depois, e você enxerga embaçado. Então, ou você tem um olho hemétrope, que enxerga 100%, ou você tem um olho míope, ou você tem um olho hipermétrope.
Você pode ter um olho míope e outro hipermétrope. Não é comum, é raro, mas pode acontecer. Mas no mesmo olho, elas não combinam, elas não andam juntas. Muito bem, vamos lá então que tem mais material aqui pra gente mostrar pra vocês. É uma aula mesmo, viu? Vamos lá. Olha aí, agora é sobre a cirurgia, né? Eu uso óculos e estou insatisfeito. Eu uso lente de contato, mas meu olho está me irritando, eu tenho medo, não tenho jeito para usar lente de contato. Existe como me livrar da miopia, me livrar dessa dependência? Existe, tá? Então são as cirurgias refrativas. Né? Vai depender da idade, do grau, do paciente. Então, aí é uma ilustração de um tipo de cirurgia refrativa, cirurgia refrativa laser, da técnica PRK. A gente faz uma raspagem na capinha do olho e com laser a gente trata regularizando aquela miopia ali na córnea, tá? Sim. Então, é um tipo de cirurgia. Acho que vocês vão mostrar mais outro tipo de cirurgia refrativa à base de laser, que são cirurgias rápidas, seguras. Esse daí, né? Esse é o LASIK, onde antes do laser corrigir a miopia, a gente faz uma capinha, um flap da córnea, o laser corrige a miopia e aquela capinha que não é cortada, ela fica pediculada, volta para o lugar. O pós-operatório é mais rápido, é mais confortável. São técnicas que a gente pode indicar dependendo do caso, dependendo de cada um. Tá? Assim que faz a cirurgia, já pode sair do consultório? Sim, essa cirurgia que a gente está falando são várias cirurgias refrativas. Certo. Essas cirurgias a laser, elas duram em média 20, 30 minutos. Nossa, o paciente é um centro cirúrgico só à base de laser, o paciente não recebe anestesia nenhuma, só local. E aí, após a cirurgia, você já vai para casa enxergando bem, não tem tampão. Existe um período de pós-operatório, dependendo da técnica, de 3 a 7 dias para você voltar às suas atividades devagarinho, mas enxergando bem já em seguida. Muito interessante. Essa aí já é outra possibilidade. Mara, eu conheço alguém, doutor Hinaldo, que tem 8 graus, 9 graus de miopia, já passou com vários especialistas e dizem que não tem cirurgia laser para corrigir o problema dele, realmente. Então, as cirurgias existem, mas nós somos ainda limitados a determinadas situações. Quando a cirurgia laser não é possível, nós ainda temos algumas possibilidades. Essa foto aí, essa imagem, ilustra um implante de uma lente dentro do olho. Sim, a gente está vendo nessa diferença. Entre a capinha do olho, que é a córnea, e a íris, né? Então a gente chama que é na câmara anterior do olho. Essa lente vai ficar aí durante anos e ela corrige o grau alto do paciente. Então, quando o paciente é muito jovem, 20, 30 anos, que não tem indicação de trocar o cristalino, que é um cristalino ainda bom, muito natural, e colocar uma lente no lugar do cristalino e não tem a indicação da cirurgia laser, nós podemos implantar uma lente na câmara anterior e o paciente vai ficar vários anos feliz, satisfeito, enxergando bem, sem a miopia. Bem. A gente tem uma última imagem, né, que seria essa. É exatamente isso aí é interessante a população ter essa informação, tá? Todos nós, olha só, hein, Mara, você vai ter catarata, eu vou ter catarata. Então, todos nós vamos ter catarata se Deus quiser. Sim. Por quê? Porque a catarata é envelhecimento de uma lente natural do olho, que é o cristalino. Então, se a gente envelhecer o suficiente, entre 60, 70 anos de idade, a gente vai ter catarata. Sim. Né? E aí, tendo catarata, a gente precisa trocar aquele cristalino envelhecido por um cristalino artificial. É a cirurgia de catarata, tá? Então, todo mundo diz, doutor, eu vou ter cirurgia de catarata? Eu vou ter catarata? Sim, se Deus quiser, vai ter. Qual é a vantagem de ter uma doença que vai embaçar a visão e que precisa de uma cirurgia no olho? A vantagem de trocar o cristalino por um cristalino artificial e corrigir a miopia. Então, podemos usar uma cirurgia para corrigir uma doença e corrigir a miopia também. Muito bem. Quais então, doutor Hinaldo, que são as principais dicas quando a gente fala de miopia, para a gente fechar esse nosso momento? Primeira coisa, desde a infância, os primeiros anos de vida, os pais precisam se preocupar em levar seu filho para uma consulta de rotina. Se tiver alguma queixa escolar, mais importante ainda. Então, desde os primeiros anos de vida, estar junto com o seu oftalmologista, avaliando a possibilidade de alterações do olho, como a miopia, e corrigindo com óculos na idade adequada, na idade que puder pensar em lente de contato, em cirurgia, e sempre o mais importante, evitar o aumento da miopia, que isso é algo muito mais sério. Então, fazer aquele equilíbrio ambiental que a gente estava conversando.
Muito bem, contatos, redes sociais, quem ainda ficou com dúvida, quem ficou interessado, quem percebeu, né, que a visão não está totalmente 100%, como é que pode entrar em contato? Através do Instagram, né? Eu sou muito grato pela população que me acompanha no Instagram, como você, e que me faz esses convites tão importantes para a gente informar melhor a população. Então, meu Instagram, Inaldo_Diegues, _oftalmologista, estou lá todo dia conversando, brincando, dando dicas e sempre que eu puder. Muito obrigada mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Que aula, obrigada Obrigado, pela disponibilidade de vir aqui. Bom Obrigado. dia, viu? E olha, bom dia para você também que ficou aqui com a gente nesta segunda-feira. Bem assim vai ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Então, a partir de 9h30 da manhã, eu tô aqui, tá? Te esperando na telinha da TV Mar. Grande beijo. Tchau, tchau. Oral Unique. Cada sorriso é único.